Vamos ler Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 47 em diante. Diz assim a palavra do Senhor, são palavras do Senhor Jesus. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Põe a sua mão sobre o seu coração. Espírito Santo, nós consagramos a Ti esta hora e pedimos, fale de maneira sobrenatural e poderosa em cada vida aqui presente. Se utilize desse tempo em que estamos aqui expostos a Ti e a Sua palavra, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Pode sentar. Deus seja louvado por sua vida. Eu quero pensar com vocês hoje no seguinte tema: 3 passos decisivos na vida cristã. A vida cristã, ela tem 3 momentos que você vai ter que tomar uma decisão, e essa decisão vai mexer com o contexto da sua vida. É necessário. O Senhor Jesus, em sua caminhada por esta terra, Ele traz um parâmetro de uma vida. Primeiro Ele vive os seus primeiros anos, e nós temos poucos relatos sobre esses primeiros anos, seu nascimento e alguns relatos sobre isso. E aí novamente ele com 12 anos indo ao templo, e então ele só vai aparecer novamente com 30 anos de idade, dando início ao seu ministério. E eu quero pensar neste mesmo conceito, mas trazendo isso para uma vida espiritual, em que nós somos confrontados a ter decisões. O homem natural, adulto, é confrontado a ter decisões. Então o Senhor Jesus, quando Ele começa o seu ministério, a primeira fala dele para uma multidão acerca dele mesmo, nesse sentido, que eu estou pensando e quero pensar com você, é muito conhecido. Ele faz um chamado, mas esse chamado requer uma decisão. E todos nós conhecemos, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, em diante ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui é a primeira decisão em que nasce um cristão. Aqui é o nascimento do cristão. A convocação está feita. Vinde a mim. Quem é que ele chama a ele mesmo? Todos vós que estáis cansados e oprimidos. E não é assim quando a gente vem a Jesus, não é buscando solução de algum problema? É assim ou não é? A grande maioria do ser humano vem a Jesus buscando solução de um problema. Está errado isso, pastor? Não. Por quê? Porque foi ele mesmo que disse: vinde a mim os sãos. É assim que ele fala? Não. Ele chama quem para ele? Os doentes. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Então, se você está buscando Jesus pelas benéficas dele, não tem erro nenhum nisso. Até mesmo porque ele é Deus e você é criatura. Ele é Senhor e você é servo. Ele pode e você não. Então é inteligente buscar a Jesus quando você precisa. Amém ou não? Não é inteligente? É muito inteligente buscar a Jesus quando você precisa. Aqui nós encontramos então o estado de uma criança. Veja, o chamado é dele, mas a atitude de ir a Jesus é de quem? É do homem, é minha e sua. Foi eu que decidi me render ao senhorio de Jesus. Ele me chamou e eu decidi me render ao senhorio de Jesus. Ele chama você, olha aqui para mim. Independe de quem você seja, você que está me ouvindo, independe do que você faça, independe de onde você está, Jesus tem um chamado para cada ser humano nessa terra, e o chamado dele é: venha a mim. Jesus chama todos os seres humanos para ele mesmo, e aqui é o primeiro ponto de decisão: se eu vou a Jesus ou se eu não vou a Jesus. É o primeiro ponto de decisão. Esta criança, ou quando nós vamos a Jesus, gera-se então uma criança espiritual. E como toda e qualquer boa criança é extremamente consumista. É ou não é? Quem é pai sabe disso. Criança consome muito. Criança consome leite, criança consome fralda, consome roupa e cresce. E se você olhar por outro lado, criança, bebê, produz alguma coisa? Não. Então criança é alguém que é um consumidor. Pessoas que chegam no Evangelho são consumidores. Eles só querem para si, buscam a Deus pelas bênçãos, e torna a dizer, não tem nada de errado nisso. Buscam a Deus por aquilo que Ele pode fazer, buscam a Deus pela cura, buscam a Deus pelo milagre, buscam a Deus pela salvação, buscam a Deus pela restauração do casamento, buscam a Deus pela restauração da saúde, buscam a Deus pela restauração financeira. Não tem nada errado disso. O próprio Jesus nos ensina a ser consumidor. Quando ele fala assim: eu sou o pão da vida. Se Jesus é o pão da vida e eu quero vida eterna, eu preciso consumir que pão? Jesus, o pão que é Jesus. Então Jesus está me chamando: venha a mim e coma de mim, consuma deste pão, coma deste pão. É isso que Jesus está ensinando aqui. E veja o que ele está ensinando, e está deixando muito claro. Dentro dessa cultura, o pão é um alimento extremamente essencial, e acho que em quase todos os países é um alimento que não falta na mesa.
Mas você quer ver? Deixa eu fazer duas perguntas. Quem comeu algum tipo de pão hoje aqui? Levanta a mão que eu quero ver. Abaixa a mão, eu vou perguntar de novo, talvez alguém não ouviu. Quem comeu algum tipo de pão hoje? Levanta a mão que eu quero ver. Eu acredito que 50%. Agora, quem comeu arroz e feijão hoje aqui? Levanta a mão que eu quero ver. É a grande maçante maioria. Por quê? O alimento essencial do brasileiro, o que é? Arroz e feijão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Venham a mim, porque eu sou o arroz e o feijão da vida. Contextualizando o que Jesus está dizendo é isso. Ele está dizendo, eu sou um alimento essencial. Eu não posso faltar em sua mesa. Você está entendendo isso, amém ou não? Você vai no mercado todo mês, é assim ou não é? Falta arroz na sua compra? Não falta, porque é alimento essencial. O que Jesus está dizendo aqui é isso: eu sou o alimento essencial para você. Se você quer ter vida, você precisa comer de mim. Amém ou não? Muito bem. Ele fala do maná. Eu saber que Jesus é o pão da vida mata a minha fome. Eu ter conhecimento que Jesus é o pão vivo que desceu do céu resolve a minha fome. Porque eu preciso fazer o quê? Comer. Eu preciso me alimentar dele. Então, para eu ter com Jesus e para eu ser de Jesus e por Jesus alimentado, eu preciso comer de Jesus. E aí ele vai dizer ele está falando de alimentos essenciais. Ele vai dizer: aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Em outro momento, no mesmo evangelho de João, ele vai dizer: eu sou a fonte de água da vida. Jesus está dizendo: se você quer ter vida, você precisa comer do meu corpo e beber do meu sangue. É necessário para ter vida, alimentos essenciais. E aí no texto de Mateus que nós lemos, capítulo 11, ele vai dizer: venha a mim todos vós que estão cansados, e eu vos darei descanso. 3 coisas essenciais para você ter o seu corpo fisiológico bem nutrido: comer bem, beber líquido e descansar. Se você quer ter uma saúde física boa, você precisa ter uma boa alimentação, você precisa hidratar o seu corpo e você precisa ter o descanso. Então Jesus está dizendo: você quer ter vida espiritual? Você precisa comer de mim, você precisa beber de mim e você precisa descansar em mim. Você está fazendo isso, amém ou não? Quem está fazendo isso? Jesus disse em João 14, 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Se você quer ter descanso em sua alma, você precisa relacionar-se com Jesus, e então você encontrará o descanso com Ele. Para você entender bem, me dá licença aqui, eu vou adiantar o pão da ceia para mim mesmo. Para você entender bem, quem me ajuda aqui? Por favor.
Quando ele fala, eu sou o pão da vida e você tem que comer de mim. Quando eu como o pão, o que está acontecendo aqui? Me alimentando. Mais o quê? Estou me nutrindo. Mais o quê? Me fortalecendo. Mais o quê? Vocês estão vendo o pão? Onde está o pão? Onde está o pão? Tem certeza? Onde está o pão? O pão está em mim. Quando eu bebo vinho, onde é que está o vinho? Em mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você come de mim e quando você bebe de mim, eu me torno um com você. E o que você produz já não é próprio seu, porque o que você produz é sinônimo daquilo que você come. O que você produz quando tem comunhão comigo já não é próprio seu, mas já passa a ser eu. Eu estou me manifestando através de você, quando você está em mim. Quando você está em mim, eu estou em você. Quando nós comemos da mesa do Senhor, queridos, nós nos tornamos um no Senhor. Quando eu deixo de comer da mesa do Senhor, eu sou um com o corpo do Senhor? Não, porque eu sou um com o Senhor quando eu participo, quando eu como do pão e bebo do cálice. E aí então ele se torna um em mim e eu me torno um nele. E aí então eu recebo nutrição, eu recebo força, eu recebo ânimo, eu recebo vida, porque a vida vem do alimento que como. Se como alimento adequado, isso vai refletir na minha saúde, sim ou não? Porque tem tantas pessoas espiritualmente doentes, pastor? É simples, queridos. Tem muitas pessoas comendo o que não deveria comer espiritual. Simples. Tem muita gente ouvindo o que não deveria ouvir. Tem muita gente vendo o que não deveria estar vendo. E aí não tem como ter saúde espiritual. Então ouvir a Jesus é a primeira decisão da vida cristã. Segunda decisão da vida cristã que Jesus vai nos confrontar a ter. Se você puder, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus capítulo 16. Primeira decisão, eu venho a Ele. Quando venho a Ele, gera-se uma criança espiritual. Mas como toda criança que se alimenta devidamente, vai acontecer o que com ela? Crescer, é isso que eu ouvi? Uma criança que se alimenta devidamente, cresce sim ou não? Sim. Como toda criança vai crescer. E a criança crescendo, ela precisa ter decisões. E aqui em Mateus 16, Jesus vai trabalhar uma decisão, chamando-nos para um nível de maturidade. Já não é mais uma decisão de criança, já é uma decisão de quem está entendendo o que está fazendo. O primeiro vir a mim, eu não entendo muito. Eu acho que vir a Jesus é só bênçãos.
E aí eu peço. Eu sou um consumidor. Consumo. Está errado isso, pastor? Não, só está errado se parar aí. Agora eu preciso passar para o segundo nível, a segunda decisão, que está em Mateus 16. E Jesus vai dizer assim a partir do versículo 24. Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Pois não há nada que poderá pagar para tê-la de volta. Pois o Filho do Homem virá na glória do Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. A segunda decisão que Jesus trabalha com seus discípulos e os seus seguidores, e você vai passar. Eu fui confrontado no meu espírito por um período. Olhe bem para mim aqui, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando no coração de pessoas aqui, e faz algum tempo que Ele está dizendo para você assim, dentro do seu espírito. Não é ninguém, é o Espírito Santo que está falando dentro do seu espírito. Até quando você vai continuar sendo apenas consumidor? Você veio a mim, agora precisa a segunda decisão. E qual é a segunda decisão? A segunda decisão é: vinde após mim. Agora Jesus está levando para um nível de treinamento. É quando o jovem está passando pela faculdade, ele está aprendendo o que ele vai aplicar lá na frente. Ele está sendo treinado. Esse nível de vir após mim é aquele nível que o crente ora, e tem períodos que ele ora e parece que Deus não está ouvindo. Você já passou por isso? Mas sabe o que acontece? Ele está te treinando, e como um treinador, ele está do seu lado assim, olhando e dizendo: continua, persista, este é o caminho. Você está sendo provado para ser aprovado. Você está passando por um conflito, você está passando por problemas que você não vê a solução. Parecem grandes demais, parecem difíceis demais. Jesus está te treinando, porque é no treinamento. E se você pegar um atleta, qualquer atleta de sucesso, se você olhar as últimas Olimpíadas, tem algumas provas que são questão de 1 minuto, 2 minutos, não é assim? O cidadão que joga peso, ou que levanta peso, ou coisa do tipo, você olha aquilo na televisão, você fala: nossa, mas eu esperei por isso. O cidadão pega lá um negócio de jogar, sei lá como que é o nome daquele negócio, e põe aqui, disco, e lança, e você fica olhando, mas é só isso. Agora vai ver o tempo gasto, anos consecutivos de treinamento duro, de uma alimentação balanceada. Será que o Espírito Santo está falando com você? Não é apenas treinar, precisa ter uma boa alimentação. Treinamento duro. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo faça chuva, faça sol, se ele tem lesão ou não.
só vai ver no dia da Olimpíada. E ele vai lá para ganhar. Mas nem sempre ele ganha. Mas pode ter certeza que ele treinou duro. Esse segundo nível de decisão, Jesus está nos levando em um treinamento. Ele pega os discípulos dele e fala: vinde após mim. E ele vai andar com esses discípulos por 3 anos e meio aproximadamente, treinando esses discípulos na prática. Chega um momento que os discípulos querem voltar. Ele vai lá, fala como um bom treinador, fala: não, Senhor, eu investi 3 anos na vida de vocês e vocês não vão parar. Você não vai parar. Segundo nível de decisão é: siga a Jesus, independe das intempéries da vida, independe se você está no momento de consumidor, ou se ele está começando a tirar esse momento de você, está te treinando, e ele começa a te ele começa a te, como diz, confrontar, querendo tirar você de um nível de criança e te levar a um nível de uma maior maturidade. Olha bem para mim aqui, o Espírito Santo está falando com você. Até quando você vai continuar resistindo à voz do Espírito Santo dentro de você, dizendo: eu quero que você venha para um nível de maturidade maior, eu quero que você deixe de ser apenas consumidor para ser um ativista do reino dos céus. O treinamento traz fortalecimento espiritual. O treinamento intensivo, e alguns momentos, cansa. E aí quando você está cansado, descanse nele. Em alguns momentos, ou na vida de um treinador, você precisa abrir mão de algumas coisas para priorizar outras. Amém ou não? Você está abrindo mão de algumas coisas e priorizando as coisas que o Senhor tem cobrado de você? Olhe bem para mim aqui, meu querido. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Eu sei. O Espírito Santo está te falando nessa noite. Pare de deixar eu em segundo plano. Priorize a mim. Eu devo ser prioridade, para que você seja bem treinado e para que você não morra no meio do caminho. Eu preciso ser prioridade. E é claro que todos aqueles que treinam e são bem treinados vão ter a recompensa, sim ou não? Todos que forem bem treinados. No versículo 27 de Mateus 16, o texto diz: pois o Filho do Homem virá na glória do Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Haverá recompensa. Em algum momento é muito difícil, mas haverá recompensa, amém ou não? Terceira decisão que todo cristão vai ter que decidir. Eu nasci, eu vim a Ele, fui um consumidor, agora Jesus me chama para um nível de treinamento, não é só ser apenas consumidor, agora é ser um consumidor ativo, eu vou produzir para o reino dos céus, eu vou ser um instrumento em treinamento para Ele me usar lá na frente. Agora a terceira decisão que todo cristão maduro vai passar. Todo cristão maduro vai passar, por isso daqui. Está lá em Mateus 28 e versículo 19. Jesus já havia ressuscitado e Ele está para ser ascendido aos céus. E aí Ele vai dizer estas palavras. A partir do versículo 18 ele diz, Mateus 28,
18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nasci, fui treinado, estou preparado. Agora o que eu preciso fazer? E terceira decisão que você vai passar na sua vida, e eu espero que você não fuja disso. Ele vai chegar em algum momento e ele vai confrontar. No mundo espiritual, ele vai chegar no Léo, dentro do espírito do Léo, e vai falar: agora você está preparado. Agora você pode participar das Olimpíadas. Agora você pode ir para a guerra. Eu te preparei. Aqueles dias difíceis, aqueles dias de dores, aquele treinamento intensivo, eu estava preparando você para o que eu tinha para fazer através de você. Agora, ide. Em algum momento o Espírito Santo vai falar com cada um de nós, vai falar no íntimo de cada um de nós e vai dizer: você está pronto, você está preparado, agora assuma o compromisso de alguém que é um soldado, e como soldado milite a boa milícia do Evangelho. Você está disposto a fazer em função do Evangelho? Porque veja bem, queridos, Jesus morreu na cruz para nos salvar, sim ou não? Agora que eu sou salvo, alma, descansa, come, folga e bebe porque tem se preparado para toda a vida. É essa a nossa atitude? Não. Jesus me salvou, agora eu preciso ser um agente de salvação para outros. Sabe o porquê? E eu vou terminar aqui. Porque quando ele morreu na cruz, ele foi ascendido aos céus. E quando ele foi ascendido aos céus e ele disse o ide, sabe o que ele está fazendo? Ele está falando assim: olha, eu estou transferindo para a minha igreja a responsabilidade de anunciar essa mensagem para toda a face da terra. Aí alguém vai dizer assim, e é boa essa fala, a gente encontra muito no meio da igreja. Alguém vai dizer assim: mas pastor, eu não sou preparado. Pastor, eu não tenho condições de fazer isso. Jesus olhou para os discípulos, se você quiser acompanhar comigo em Atos 1, ele deu essa ordem: vocês vão pregar o Evangelho, porém, antes de vocês irem pregar o Evangelho, vocês precisam de mais uma coisa. Atos 1:4 ele vai dizer: um dia quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fique em Jerusalém, até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então veja, ele deu uma ordem, mas antes de ir, ele está dizendo assim: vocês precisam passar. Como eu posso tentar trazer uma ilustração para você? Me ajuda aí, onde é que guarda as armas? Outro? Não, mas é o local. Paiol? É isso? Paiol, não sei se é esse o nome. Está dizendo o jovem que é o paiol. Quero crer que esteja certo. Vocês vão para Jerusalém.
Porque vocês precisam ser revestidos de poder. Pastor, eu não tenho condições. Olhe bem para mim. Você acha que eu tenho? Você acha que eu tenho? Quem capacita é o Espírito Santo. Ele disse: vocês vão lá para o quartel-general, Jerusalém, esperar o comandante mandar armamento. Vocês vão ser revestidos de poder. E depois, no versículo 8, de serem revestidos de poder, vocês vão anunciar o Evangelho em Samaria, Judeia, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus, em Mateus, ele diz: eis que vos dou. Quem é que dá poder? Quem é que batiza com o Espírito Santo? Quando Jesus estava descendo para ser batizado, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, eu não tenho capacidade. Olha aqui, se o Espírito Santo habita em você, Jesus disse: eu te dei poder, eu te dei autoridade. Não é a sua intelectualidade, não é a sua capacidade, é o meu Espírito Santo agindo em você. É o alimento que você tem comido que vai gerar vida, é o alimento que você coloca para dentro que gera vida. Você vai ser revestido. E você, queridos, se cada um de nós tivéssemos noção do quanto um crente em Cristo é poderoso no mundo espiritual, na autoridade do nome de Jesus, a sua família não era mais a mesma, o seu trabalho não era mais o mesmo, a sua sociedade não era mais a mesma, porque Jesus disse: eu dei poder para você. Não é Maomé que falou isso, não é pastor Elisandro que falou isso, não é Maria, é Jesus que olhou para cada um e disse: eu te dou poder, 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 eu te dou poder. E por que tem o poder? Porque Ele é um em não sou eu, é Ele. Você não entendeu? Quando você entra dentro de uma casa para fazer o paz no lar, entra lá na autoridade do nome de Jesus. Não sou eu, é Ele, é o príncipe da paz que está entrando aqui, é o leão da tribo de Judá que está entrando aqui. Quando você vai orar para uma pessoa, saiba, não é você, é o Espírito Santo que está em sua vida, é a autoridade do nome de Jesus que está sobre você. E depois que esses discípulos receberam esse poder, queridos, esses discípulos fizeram um estrago por onde passaram. Pensa nos homens audaciosos. Pedro saiu do dia de Pentecostes assim, comendo prego e cuspindo fogo. A Bíblia diz que por onde Pedro passava, colocavam-se doentes para que a sombra de Pedro, aleluia, a sombra de Pedro, por onde ele passava, lá vem Pedro, lá vem Pedro, lá vem Pedro, não é Pedro, lá vem Jesus, lá vem Jesus, lá vem Jesus, porque Jesus se fez um com a igreja.